Poucos filmes concentram tanta grandiosidade, escândalo e caos como Cleópatra, de 1963. O longa estrelado por Elizabeth Taylor não foi apenas um épico histórico, foi um marco de excessos em Hollywood, com uma produção caótica, um romance proibido que virou notícia mundial e um orçamento tão fora de controle que quase levou a 20th Century Fox à falência. Hoje, vamos mergulhar na ideação, nos bastidores e nas polêmicas dessa obra que mudou para sempre a forma como o cinema entendia superprodução. No fim dos anos 1950, Hollywood enfrentava uma crise, a televisão roubava a atenção do público, e os estúdios precisavam de produções que oferecessem algo maior, mais espetacular do que a TV poderia sonhar em mostrar. A Fox decidiu apostar em um épico histórico, inspirado no fascínio que figuras como Alexandre, César e Cleópatra exerciam no imaginário popular. A ideia inicial era simples, um filme grandioso, mas com orçamento relativamente controlado. Mas logo o projeto saiu do eixo, o estúdio queria um espetáculo capaz de impressionar o mundo inteiro, e cada decisão aumentava o tamanho da produção. Curiosidade: o projeto já havia sido filmado em 1917 e 1934, mas a Fox queria que a versão de 1963 fosse a definitiva, a que eternizaria Cleópatra na história do cinema. Quando a Fox escolheu Elizabeth Taylor, tudo mudou. Na época, ela já era considerada uma das maiores estrelas vivas, e seu envolvimento transformou o filme em um evento midiático. Taylor fez história ao assinar o primeiro contrato de $1 milhão para um filme, e isso sem contar bônus, acomodações luxuosas, figurinos e benefícios extras. Mas não era apenas dinheiro, Elizabeth impôs sua personalidade desde o início. A atriz exigia condições especiais, médicos sempre à disposição e até um estúdio personalizado. Ela era vista como a verdadeira Cleópatra, poderosa e exigente, e os executivos da Fox sabiam que não poderiam dizer não para a mulher que traria multidões ao cinema. As filmagens começaram em Londres, sob direção de Ruben Mamoulian. Mas logo os problemas surgiram. O clima não ajudava, Elizabeth Taylor ficou gravemente doente com pneumonia e precisou ser hospitalizada, chegou a receber uma traqueostomia de emergência que quase lhe custou a vida. Enquanto isso, o set gigantesco já havia consumido milhões e foi simplesmente abandonado. O diretor desistiu, o estúdio entrou em pânico e uma nova decisão foi tomada: recomeçar tudo em Roma, nos estúdios Cinecittà, sob comando de Joseph L. Mankiewicz. Só que agora o orçamento havia disparado, de 2 milhões previstos, já se falava em mais de 20 milhões, e as filmagens se arrastavam sem fim. Mankiewicz chegou a dormir apenas poucas horas por noite, já que escrevia o roteiro enquanto filmava, literalmente dia após dia. Foi em Roma que aconteceu a explosão de um dos romances mais escandalosos da história de Hollywood. Elizabeth Taylor, casada com Ed Fisher, se apaixonou por Richard Barton, que interpretava Marco Antônio e também era casado. As cenas de paixão entre Cleópatra e Antônio passaram da tela para a vida real, e logo o mundo inteiro comentava. A imprensa se alimentava do caso, e o Vaticano chegou a publicar um texto chamando Elizabeth de um exemplo de pecado público. Isso só atiçou ainda mais a curiosidade do público, que lotava jornais e revistas para acompanhar cada detalhe do romance proibido. Hollywood adorava um escândalo, e dessa vez, o filme se transformou em sinônimo de luxúria, traição e paixão avassaladora. Se Cleópatra já era grandioso, os figurinos elevaram tudo a outro nível. Elizabeth Taylor usou mais de 65 figurinos diferentes, um recorde absoluto na época, muitos confeccionados com materiais preciosíssimos. Entre eles, o famoso vestido dourado com uma cauda em forma de asas, inspirado em um falcão egípcio, que sozinho custou uma fortuna. Para completar, os cenários de Roma foram construídos em escala colossal. O Fórum Romano, o Palácio de Cleópatra e até um desfile monumental foram recriados com detalhes impressionantes. O excesso era tamanho que muitos diziam que o filme refletia mais a vaidade da Fox e de Taylor do que a história da rainha do Egito. Quando finalmente estreou em 1963, Cleópatra chamou a atenção pelo luxo e pelo romance de seus protagonistas. O público queria ver Taylor e Barton juntos na tela, e o filme arrecadou bastante.
Mas não o suficiente, com um orçamento que chegou a cerca de 44 milhões de dólares, algo equivalente a 458 milhões hoje. O filme deixou a Fox em crise profunda. O estúdio demitiu executivos, vendeu parte de seus estúdios em Los Angeles e quase faliu. Ainda assim, Cleópatra recebeu 9 indicações ao Oscar e venceu 4, incluindo direção de arte e figurino. Tornou-se uma marca na história, o exemplo perfeito de como o excesso pode tanto criar uma obra-prima quanto destruir quem a produz. Cleópatra não foi apenas um filme, foi um espetáculo de vaidade, poder e paixão. Elizabeth Taylor brilhou como a rainha do Egito, mas também como a estrela que transformou o cinema em sinônimo de escândalo e luxo. Ao mesmo tempo, a produção mostrou o risco do excesso em Hollywood, uma lição cara, mas inesquecível. Até hoje, Cleópatra permanece como um dos filmes mais icônicos já feito, não apenas pelo que aparece na tela, mas pelas histórias turbulentas que aconteceram por trás das câmeras.